Olá pessoal, sejam todas bem-vindas e todos bem-vindos aqui ao canal Escola Online. Eu sou a professora Daiane e hoje estou de volta para a nossa terceira semana de resolução do PET Minas do primeiro ano do ensino médio. Na aula de hoje nós vamos falar sobre os elementos do texto narrativo / crônica, ou seja, vamos falar dos elementos da tipologia textual narrativa e sobre o gênero crônica. Então já compartilha aí esse vídeo com os seus amigos, com a galerinha da sua escola, já deixa o seu like e claro, dê aí uma visitadinha aí nas nossas páginas nas redes sociais. Inclusive estamos com podcast lá no Spotify e a nossa plataforma está prontinha aí. A notícia boa é que para quem quer praticar redação, na segunda semana de abril, nós vamos começar com uma sequência de lives aqui no canal, tá bom? E lá na plataforma vocês poderão fazer o upload da redação de vocês, sabe aquela... subir a redação de vocês para que a gente faça a correção. Dê uma visitadinha lá para vocês ficarem por dentro de tudo que a gente está preparando, bem bacana para vocês, tá bom? E claro, no Instagram vocês vão ter acesso a tudo que a gente está preparando semanalmente. Então quem fica aí nervoso, ansioso, querendo saber quando saem as aulas aqui do canal do PET, sobre o PET, vai lá no Instagram que toda semana a gente posta o cronograma para vocês. Joinha? Então, bora lá para nossa aula. Elementos do texto narrativo / crônica. Bom, eu e o Dicão vamos primeiro explicá-los o que é o texto narrativo, tá bom? Eu costumo falar que a narrativa, não só eu, né, mas quem estuda, né, esse tipo textual, essa tipologia textual, a gente costuma dizer que o mundo é construído de narrativas. Desde cedo nós escutamos, né, histórias e nós aprendemos a contar histórias, sejam da forma que for, não é mesmo? De criança a gente já escuta a história dos nossos pais, dos nossos avós, como eles se conheceram e por aí vai. Então, gente, quando a gente escuta essas histórias, quando a gente conta essas histórias, por exemplo, da nossa família, nós estamos trabalhando com um tipo textual narrativo, só que na oralidade. Então, o que é um texto narrativo? É um texto do tipo narrativo é aquele que conta, narra uma história, acontecimentos e ações através de uma sequência real ou ficcional. Eu posso te contar, narrar uma história para você, fatos, acontecimentos que são reais ou imaginários. Tranquilo? E um texto narrativo também, ele vai acontecer num espaço, num dado espaço. Esse espaço poderia ser o cenário, né? Uma paisagem, um local bem específico, o meu quarto, a praia, espaço, ok? A gente pode pensar aí num espaço mais físico, mas nós não temos só espaço físico, então fiquem bem ligadinhos nisso. E também tem um tempo determinado. Quando nós estamos falando de tempo, a gente remete, né, à cronologia. Então, como que foi dado esse tempo, né? Em quanto tempo, qual a duração daquela narrativa e qual a época daquela narrativa? Está no passado? Está no presente? Está no futuro? Esse é o tempo, tá bom? E aí a gente pode pensar também que há algumas narrativas, não sei se vocês já assistiram algumas séries que tem isso, alguns filmes, que a gente começa a contar aqui no presente, de repente a gente vai lá para o passado, de repente a gente vai para o futuro, não é? Então aí a gente tem vários tipos temporais dentro de uma narrativa. Às vezes não vai respeitar o tempo cronológico como do relógio. Tranquilo? Então vamos lá, gente.
Como exemplos que nós temos de textos narrativos, temos o relato, o depoimento, né? O relato, eu conto algo que eu vivenciei, por exemplo, o relato pessoal, né? Uma experiência vivenciada por mim. Um depoimento pode ser um depoimento para a polícia, né, diante de um juiz, ou os depoimentos que a gente fazia, né, no Orkut, não é da época de vocês, mas gente, Orkut, tá? Tinha os depoimentos que a gente deixava nas páginas dos nossos amigos. Temos aí os contos, romances, novelas, que são gêneros literários do tipo narrativo, tá bom? As novelas, se vocês tiverem dúvidas, é um gênero, a novela é um gênero um pouquinho mais curto do que o romance, tá? Tem uma extensão menor, digamos, tá bom? Então vamos pensar assim, em conversas cotidianas nós estamos sempre utilizando essa tipologia, tá? Por exemplo, aquela fofoquinha que você faz com a sua amiga, aquela vizinha fofoqueira, ela tá fofocando sobre o quê? Sobre um acontecimento. A fulana fez isso e aquilo. Ela tá narrando, ok? Então a narrativa está mais presente nos nossos dias do que a gente imagina, no nosso cotidiano do que a gente imagina. E quando eu estou falando de tipologia textual, eu estou falando de características em comum. Características que são bases, são basilares para os gêneros. E os gêneros são o quê, gente? O que a gente pode dizer sobre os gêneros? São textos, né, que eles vão ser criados conforme a nossa intenção comunicativa, conforme o nosso desejo comunicativo. Então, surgem os gêneros, ok? Então, o tipo são características básicas e os gêneros correspondem às nossas necessidades comunicativas. Então, por exemplo, uma notícia de jornal, né, uma notícia, ela pode ter ali vários tipos textuais, ok? É um gênero, é o gênero notícia. Um gênero pode ter mais de um tipo textual. Compreendem? Porque numa notícia eu estou fazendo o quê? Eu posso estar relatando, ou eu posso estar narrando um acontecimento, né? E trazendo demais explicações. Então é importante que vocês saibam que um gênero textual, ele não é somente, tá? Ele não tem somente um tipo textual, ok? Ele não é obrigatório que esse gênero tenha só um tipo textual, ele pode apresentar mais tipos textuais. Mas aqui eu trouxe para vocês, tá? Os gêneros, relato, depoimento, contos, romances, novelas, são gêneros, tá, galera? Não confundam, são gêneros da tipologia narrativa. Legal? Então vamos continuando aqui a nossa aulinha. Elementos do texto narrativo. Então nós temos aí 5 elementos essenciais. Vamos lá dar uma olhadinha neles, hein? Primeiro, o enredo. O que seria o enredo? É a história em si. São as ações que serão feitas pelos personagens ao longo da história. É a sucessão de acontecimentos de uma narração. Então a gente está falando, né, sobre as ações, sobre a sucessão de acontecimentos. Isso é um enredo. A gente pensa que está sendo narrado uma história, acontecimentos, então a gente pensa numa sucessão desses acontecimentos, no desenvolvimento dessa narrativa, no que vai acontecendo na narrativa até que culmine num clímax ou até que chegue ao final dessa narrativa. Então é uma sequência aí de ações, de acontecimentos que vão dando movimento e desenvolvendo o texto. Isso que é o enredo, ok? Vamos aqui ao segundo ponto. Personagens. São aqueles ali, né, aquelas pessoas, né, ou não. Podem ser animais, podem ser objetos e várias outras coisas, né? A gente pode pegar aí, por exemplo, uma fábula, nós temos seres inanimados, temos animais falando, né?
Então a gente tem dentro de uma narrativa os personagens, que são aqueles que fazem parte da história, né? São ali os sujeitos, digamos, né? Para não dizer só pessoas, que vão participar dessa história. Terceiro, tempo. Então, o tempo, como eu falei anteriormente para vocês, é a marcação temporária da história, passado, presente e futuro, ok? E também fala aí, a gente pode pensar na duração dessa história. Espaços são os lugares, né? Os cenários em que a história acontece. Então, a gente pode ter cenários, né? Espaços físicos, espaços que não são físicos, né? Por exemplo, estão aí na memória, né? Ou está dentro do pensamento da voz, né? Do narrador ali. E nós temos nesses espaços físicos, espaços externos e espaços internos, né? Internos a gente pensa numa casa, externos, o exterior da casa. Tranquilo? Vamos aqui ao último, narrador. Narrador é a voz que conta a história. Muito cuidado para não fazer confusão entre o autor e o narrador, tá bom? Autor é aquele que escreve. O narrador é a voz que conduz a narrativa. Não necessariamente é o autor. Sacaram? Então, façam a diferenciação. Autor é quem escreve e narrador é quem fala, dá andamento ali na narrativa, tá bom? Então a gente tem 3 tipos de narradores. O narrador personagem, que é aquele que participa da narrativa. Ele é um participante, um personagem daquela narrativa, podendo ser o personagem principal ou um personagem secundário. Tá bem? Então, é isso que é um narrador personagem. Rapidinho, basicamente. O narrador observador é aquele que não participa da narrativa, né? Geralmente, quando uma narrativa tem essa voz observadora, ela vai ser narrada na terceira pessoa do singular, né? Porque é aquela voz que tem um distanciamento daquela narrativa, daquela história que está ali sendo contada. E por último, nós temos o narrador onisciente. O narrador onisciente, ele se parece um pouquinho com o narrador observador. O diferencial ele também não faz parte daquela história, porém, ele é uma espécie de intrometido, digamos. O que ele vai fazer? Ele vai trazer ali as suas impressões, as suas opiniões. Ele consegue falar sobre o pensamento daqueles personagens. Então ele tem uma certa intervenção dentro da narrativa. Ele traz as suas impressões, as suas opiniões acerca dos personagens, dos acontecimentos. Tranquilo? Então esse narrador onisciente, ele está muito mais presente no texto. Tranquilo? Então vamos entender aqui o que é o gênero crônica, como ele funciona. Gente, o que é uma crônica? É um gênero narrativo curto, né, de curta extensão, escrito em prosa. Até aí, ok, né? Ele vai narrar acontecimentos e histórias comuns, histórias cotidianas e dentro da atualidade. Quando eu digo atualidade, é que, por exemplo, uma crônica que foi escrita na década de 50, ela estava falando daquele contexto, ok? Por isso, às vezes, a gente lê as crônicas e a gente não compreende muito bem, ou tem uma dificuldade ali, porque ela está falando, quer dizer, de um contexto bem específico. Nem todas são assim, tá bom? São textos que geralmente são publicados em revistas e jornais, mas a gente não pode limitar somente a esses suportes, tudo bem? Então, olha só, como eu falei, são textos que estão ligados ao contexto, ao seu contexto de produção, né? Por isso, o seu enredo ele vai falar sobre determinado tempo, né? Sobre determinado espaço, mas nós podemos dizer que nem todos
tá? Nem todas as crônicas vão se aplicar a um tempo e espaço, porque há discursos que são universais, há discursos que ultrapassam a linha temporal, não é? Há discursos que permanecem ainda extremamente atuais. Ok? Vamos continuando aqui. Quais são as características da crônica? Como reconhecer uma crônica? Como escrever uma crônica? O que é principal ali? Quais são os traços principais? O primeiro, como eu falei para vocês, é uma narrativa de curta extensão. Por ela ter uma curta extensão, e eu tô falando extensão, gente, é, por exemplo, o tamanho mesmo, tá? Não é por exemplo, não, é exatamente isso. É o tamanho, ok? Então, por ela ter essa curta extensão, o espaço e o tempo são reduzidos. Então, geralmente, a narrativa vai acontecer em um espaço, tá? O tempo é reduzido, pode ser no passado, presente e futuro, mas quando eu tô falando para vocês de espaço de tempo, tá? Do espaço de tempo, a gente pegando numa linha temporal, vai ser mais reduzido. Se a gente for comparar, por exemplo, com romance, que é um gênero bem maior. Tranquilo? Continuando. Presença de poucos personagens, se houver. Pode ser que não haja, tá? Pode ser que não tenha aí personagens, mas são pouquíssimos personagens, tá bom? Porque não tem aí, como eu falei, é uma narrativa curta, então não tem muito tempo aí, né? Não tem muito espaço mesmo do texto para colocar vários personagens, porque colocando vários personagens aumenta aí esse enredo também. Caráter crítico sobre comportamentos e situações. Lembra que eu falei que esse texto, né, esse gênero textual, gênero literário, podemos dizer, né, ele vai falar aí sobre acontecimentos, sobre coisas comuns, né, mas dentro de um recorte de tempo da nossa atualidade, ok? Então, quando nós estamos falando dessa atualidade, o autor, né, ele vai trazer aí um caráter crítico sobre essa realidade, sobre esse contexto, sobre os comportamentos e situações que estão sendo vivenciados e compartilhados, já que se fala aí de coisas cotidianas, de coisas comuns, ok? E por último, o que eu trouxe aqui para vocês, o uso de uma linguagem simples, bem simplesinha, né? E humor e ironia. Então, muitas vezes vão haver aí figuras de linguagem e bastante, em grande maioria aí, suscitando uma espécie de humor, sabe aquela risadinha? Dá para dar uma risadinha com as crônicas, ok? Então, são esses aqui, essas, quer dizer, as características principais aí do gênero crônica. Tranquilo? Vamos continuando aqui. Atividade de número 1. Leia o texto seguinte e responda o que se pede. Gente, eu não vou ler o texto, como eu já combinei com vocês, é um textinho que vai ficar um pouco longo para a gente fazer a leitura aqui. Então, peço que vocês leiam com cuidado. Ao fazer as questões, voltem e repita a leitura, tá? Repitam aí a leitura. O texto se chama Metamorfose, é um texto do Luiz Fernando Veríssimo, uma crônica. E olha só, vamos aí ao resumão, tá? Dessa crônica. Metamorfose quer dizer o quê? Uma transformação. E é uma transformação que pode ser tanto a nível psicológico quanto a nível físico. Aqui nós estamos falando de nível físico, né? Então é uma história, né? Essa crônica vai narrar a história de uma barata que se torna um ser humano, né? E aí todas as dificuldades, todos os percalços que ela vai enfrentar enquanto ser humano. Ela se torna um ser humano, procura, né, escolhe um nome que vai ser Valdirene, ela vê as necessidades, ela vê que cada vez que ela consegue alcançar algo enquanto ser humano, ela tem outra exigência.
ela se casa, tem filhos, marido ganha aí na Mega Sena, ela fica milionária, mas um belo dia ela volta a ser uma barata. E aí existe um jogo muito interessante entre o instinto e a racionalidade nesse texto. Se vocês perceberem, a partir do momento que ela se torna um ser humano, ela começa a ter várias preocupações. Mas enquanto ela é uma barata, ela vive apenas sob o instinto, não é? Então, vamos aqui às questões, que nas questões a gente consegue explicar, esmiuçar um pouquinho a mais aí sobre essa crônica. Atividade de número 1, o gênero textual do texto acima é crônica, que faz parte do texto narrativo. Isso nós já sabemos. Quais são os 5 elementos narrativos do texto? Bom, como eu expliquei para vocês, né? São os elementos narrativos do texto são enredo, personagem, tempo, espaço e narrador. Aqui não está explicando, não está pedindo, para vocês explicar cada um desses 5 elementos. Mas eu trouxe para vocês para que vocês consigam visualizá-los no texto de forma bem prática, tá bom? Então vamos aqui. O enredo. O enredo conta a história de uma barata que em certo dia acorda em um corpo humano. Ela tenta levar uma vida normal, passa por dificuldades, até que alcança um poder econômico e status social de prestígio. No entanto, retorna à condição de barata e morre feliz, longe das preocupações humanas. Tranquilo? Então trouxe um resuminho do enredo. Personagens. Tem-se apenas 2 personagens, a barata e seu marido. No entanto, essa barata humana, né, que seria a Valdirene aí, é ela que mais aparece no texto. O marido vai aparecer aí quando fala que ele ganhou na Mega Sena e quando ela tem ali um pensamento logo antes, né? Logo quando ela retorna, né? Começa a voltar a ser uma barata. Ela pensa novamente no marido em relação à herança, né? Aos investimentos que ela fez. Tempo e espaço. A história é narrada no passado, num período de tempo de alguns anos. Percebam, né, que ela era solteira, arrumou um emprego como faxineira, pelas questões, né, pelos atributos dela, da vida de barata, onde ela sabia exatamente onde estavam as sujeirinhas ali. Após ela se casa, tem filhos, ganha na Mega Sena. Então a gente pode dizer que há aí um período de tempo de anos, né? Vamos pensar aí pelo menos um recorte de uns 2 anos, 3 anos, por exemplo. Tá bom? Se vocês acharem outras coisas, deixem aqui nos comentários. E olha, se passa primordialmente dentro de sua primeira e de sua última casa. Porque a gente sabe que lá no início ela era uma mulher simples, uma mulher, né, digamos, pobre, por ser, depois ela vai ser uma faxineira, né? Então a gente subentende aí, compreende que ela era uma mulher pobre. E por fim ela está milionária. Então, no mínimo, há aí 2 ambientes, 2 espaços. Tranquilo? E por último, narrador. A voz narrativa é onisciente. É aquela vozinha intrometida, tá? Porque ela traz aí várias impressões, né? Fala sobre os pensamentos da Valdirene, da barata quando ela é Valdirene. Percebam bem isso, tá? Marquem bem isso aí. A Valdirene é quem tem os pensamentos. Vamos lá? Vamos continuando aqui, atividade de número 2. Cite as características do gênero crônica presente no texto. Vamos lá, gente. O texto apresenta uma narrativa de curta extensão. Então, essa é a nossa primeira característica que a gente bate o olho e pode identificar que é uma crônica. É um texto curtinho. Bora lá. Com poucos personagens, nós temos aí 2 personagens,
com linguagem simples e bem-humorada, né? Com a linguagem simples e bem-humorada, faz uma reflexão crítica através da metamorfose de uma barata em ser humano, tá bom? Então traz aí outro ponto que é característico, é a linguagem simples e bem-humorada, ok? Vamos lá. De maneira que mostra o impacto do ocorrido, o impacto dessa metamorfose, da diferença entre o instinto e o pensamento, e esboça como as exigências sociais, as obrigações do dia a dia e mesmo a ascensão econômica não são capazes de fornecer a paz e o bem-estar necessários. Olha só, então essa parte do D para frente aqui, ó, o D até esse finalzinho que eu estou demarcando aqui para vocês, eu estou explicando qual é a crítica, tá? Qual é a crítica, qual é a reflexão sobre aquele momento, sobre a realidade, sobre a situação que traz esse texto, que é uma das características do gênero crônica, tá? Porque aqui eu falo com vocês, com linguagem simples e bem-humorada, faz uma reflexão, ó, reflexão crítica, tá? Então aqui eu trouxe que é um texto de curta extensão, com poucos personagens, linguagem simples, e faz uma reflexão sobre um aspecto aí da nossa realidade, da nossa vida cotidiana. Tranquilo? Se vocês colocaram aí outras características, deixem aqui nos comentários. Valeu? Continuando a atividade de número 3. A voz textual, tipos de narrador, pode ser classificada em 3 categorias, sendo elas narrador-personagem, narrador-observador e narrador-onisciente, como nós já falamos na nossa aulinha de hoje. Diga qual é o tipo de narrador do texto acima e cite um trecho que comprova sua resposta. Lá na primeira questão eu já dei um spoiler para vocês, né? Então nós vamos aqui às explicações. Já sabemos que se trata de um narrador onisciente. E aqui vocês vão apenas, né, dizer qual é e citar um trecho que comprove essa resposta, a sua resposta. O que eu fiz aqui? Vamos lá. O que eu fiz aqui? Eu trouxe 2 citações para vocês, tá bom? E aí eu vou mostrar para vocês mais calmamente como funciona esse narrador onisciente. Aqui a minha explicação. O narrador do texto é um narrador onisciente, visto que ele tem conhecimento sobre seus personagens, desde sentimentos, emoções e pensamentos. Tranquilo? Vamos aqui à primeira citação. Difícil era ser gente, precisava comprar comida e o dinheiro não chegava. Ó, nesse difícil era ser gente, ele já está esboçando aqui uma opinião, tá? É a opinião do narrador. As baratas se acasalam no roçar de antenas, mas os seres humanos não. Outra informação que esse narrador traz. Conhecem-se, namoram, brigam, fazem as pazes, resolvem se casar, hesitam. Será que o dinheiro vai dar? Conseguir casa, móveis, eletrodomésticos, roupas de cama, mesa e banho. Valdirene casou-se e teve filhos. Lutou muito, coitada. Então aqui a gente tem, olha, a partir as baratas aqui, traz aí algumas informações que a gente pode perceber que são, né, típicas de um narrador onisciente, tá? Porque ele tá trazendo aí mais informações do que os próprios acontecimentos do texto, tá bom? E aqui no final, olha, lutou muito, coitada. Ele está deixando aqui a opinião dele bem clara acerca da Valdirene, acerca da vida da Valdirene. Tranquilo? Então aqui eu trouxe para vocês como que a gente pode fazer uma leitura dessa voz onisciente,
que ela tem conhecimento dos seus personagens e esboça aí as suas opiniões, tá? As suas impressões acerca da narrativa, fazendo uma espécie de intromissão. Tranquilos? Vamos aqui, continuei trazendo aqui uma outra citação para vocês visualizar melhor como funciona. Valdirene acordou um dia e viu que tinha se transformado em barata. Seu penúltimo pensamento humano foi: meu Deus, a casa foi dedetizada há 2 dias. Olha só, seu penúltimo pensamento. Olha ele falando aí sobre os pensamentos da Valdirene. Seu último pensamento, mais uma vez, ó, o último pensamento humano foi para seu dinheiro rendendo na financeira e que o safado do marido, seu herdeiro legal, usaria. Será que esse safado aqui foi a Valdirene que pensou? Ou foi o narrador que concluiu e trouxe aqui no texto? Fica a questão aí pra gente. Depois desceu pelo pé da cama e correu para trás de um móvel. Não pensava mais em nada. Mais uma vez ele trazendo aí as suas impressões, né? Vendo aí os pensamentos da personagem. Era puro instinto. Morreu 5 minutos depois, mas foram 5 minutos mais felizes de sua vida. Aqui, olha, outra impressão desse narrador. Tá vendo? Outra impressão dele aí. Então é assim que funciona o narrador onisciente. Ele vai falar, ele não vai narrar somente os fatos. Ele vai trazer coisas sobre os pensamentos, né? Sobre o que os sentimentos, o que os personagens sentem, e ele vai trazer suas próprias impressões acerca dos acontecimentos, acerca de tudo que está acontecendo na vida dos seus personagens. Tranquilo? Então vamos aqui à nossa última questão, questão de número 4, atividade número 4. Na crônica de Veríssimo, a barata metamorfoseia em ser humano, Valdirene, e depois volta a ser barata, mas morre logo após isso acontecer. Porque a barata Valdirene estava feliz ao se tornar inseto novamente. Então, com base em tudo que a gente leu nesse texto, nós vamos concluir aqui o porquê dessa felicidade ao retornar à forma de barata, né? Um animal que é considerado nojento, um animal que é considerado sujo por passar em diversos lugares. Então, por que ela ficaria feliz em voltar à forma de barata? Vamos lá, Dicão ajudando a gente aqui, finalizando a nossa aula. A resposta que eu trouxe para vocês. No excerto textual que narra o retorno de Valdirene à forma de barata, é citado que ela não pensava mais em nada, era puro instinto. Por essa razão, estava feliz, pois agora não haviam mais preocupações humanas, conflitos internos e dificuldades cotidianas, somente o instinto. E o que é esse instinto? É o impulso inato que a movia inconscientemente buscando sua própria sobrevivência. A única coisa que ela tinha que se preocupar agora, né, era em sua sobrevivência. E essa preocupação não era no nível, né, de cognição, digamos assim, era no nível de instinto. É uma pena que ela vai morrer aí 5 minutos depois que ela havia dedetizado a casa, né? Mas o que há aí? Como eu falei com vocês, há um conflito desde o início entre o instinto, né, da barata e o pensamento do ser humano, que é permeado pelas preocupações diárias, né, pelas dificuldades do dia a dia e também pelos conflitos internos, pelos problemas, né, que são íntimos que nós enfrentamos no dia a dia. Então, galera, essa foi a nossa aula de hoje. Deixem aqui para mim os comentários de vocês, o que vocês acharam da aula, se vocês gostaram, se não, se vocês têm alguma sugestão, perguntas, dúvidas, fiquem à vontade, tá bom? Então, um grande beijo e até a próxima semana. Tchau, tchau!